Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um assunto polêmico e nós vamos falar sobre profecia de morte existe? Gente, na palavra do Senhor em 2 Reis 20, olha o que está escrito. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. Aqui diz que o profeta liberou uma profecia de morte sobre a vida do rei Ezequias. E na Bíblia diz que o rei Ezequias se arrependeu do que estava fazendo, clamou a Deus e Deus teve misericórdia e deu a Ezequias mais uma chance. E ainda deu um sinal de que a profecia se cumpriria. Amém? Então a Bíblia deixa muito claro que Deus usa profetas para avisar sobre a morte que virá também. Eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Mas existem muitos exemplos na Bíblia sobre aviso de morte, que Deus usa profetas para avisar alguém em relação à morte. Tem uma outra passagem também que fala de um rei. O rei Acabe também foi avisado que morreria. Jezabel foi avisada que morreria. Gente, existe tanta passagem na Bíblia que fala sobre profetas que profetizaram a morte e se cumpriu. Amém? E assim, não adianta as pessoas pegarem esse vídeo e ficarem falando, mas isso é Antigo Testamento. Para! Jesus, ele é o centro e a Bíblia, ela é inteira em sua palavra. De Gênesis a Apocalipse. Não, Dani, mas Jesus, ele é o Novo Testamento e ele trouxe um novo tempo, um novo mandamento, mas na Bíblia diz que Jesus cumpriu as leis do Antigo Testamento. Não que isso significa que as leis do Antigo Testamento têm poder sobre nós hoje, não é isso. A questão é que Deus, ele não muda a sua maneira de trabalhar em relação à justiça. Amém? Quando nós falamos sobre aviso de morte, nós estamos reconhecendo que Deus, ele é um Deus vivo, que muitas vezes avisa antes os teus filhos para que eles venham se arrepender antes de que o pior aconteça. Por quê? Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então uma pessoa que peca e não se arrepende, uma hora, o que vai acontecer? Ela vai morrer. E na Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas na Bíblia diz que para aqueles que conheceram a palavra, que conheceram da graça, que desfrutaram do perdão, do sangue de Jesus, tiveram um encontro verdadeiro com Deus, na Bíblia diz que para este é difícil a reconciliação, a maioria realmente morre.
tá? Eu vou encontrar esse versículo e vou deixar aqui no comentário. Na Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Na Bíblia diz também, escutem, deem crédito aos profetas de Deus e assim você prosperará. Se você der ouvido, se você der credibilidade ao que um profeta diz, você será abençoado. Amém? Porque o objetivo maior de Deus é dar livramento em primeiro lugar para uma alma. Por isso que ele avisa antes do pior acontecer. E eu posso trazer aqui para vocês 3 experiências que eu tive em relação a este assunto. Na verdade, eu tenho muito conhecimento em relação a este assunto. Pessoas já me procuraram para testemunhar. Eu mesma já tive experiência desse tipo, mas eu vou começar falando de um vídeo que eu vi na internet. Eu vou procurar esse vídeo e vou deixar fixado no comentário para que vocês assistam também, tá bom? Eu vi um vídeo de um profeta. Ele foi pregar em uma igreja super simples, parecia um lugar de quebrada, assim. E nisso ele chamou uma garota que estava lá no meio das pessoas, da multidão ali assistindo o culto. E ele fala, moça, vem aqui pra frente. E a menina foi lá pra frente. De repente aquele profeta disse, menina, eu vejo você morta com um tiro. E Deus manda te dizer que se você não sair dessa vida que você está levando, se você não voltar para a presença dele, você vai morrer. E Deus está te dando a última oportunidade. Deus está te avisando e está te dando mais uma chance. E de acordo com esse vídeo, falaram que a menina de fato, depois de alguns dias, ela não deu ouvidos para o profeta e ela morreu assassinada pelo próprio namorado que era traficante. E ela era desviada. Conhecia a palavra, mas resolveu se rebelar, foi pro mundão, mergulhou no pecado e Deus ainda teve misericórdia e deu a última chance. E mesmo assim, ela não deu ouvidos para Deus através do profeta. Tem vídeos, posso postar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Segundo caso também foi de um rapaz daqui da minha cidade de Guararema. Essa história quem me contou foi uma conhecida dele, tá? Esse rapaz, ele era da igreja, frequentava a igreja, ou seja, não estava na ignorância, conhecia a palavra e se desviou. Nisso, ele começou a fazer várias coisas erradas e aí um profeta encontrou com ele na rua e disse assim pra ele, moço, esse final de semana você vai pra um lugar, Deus manda te dizer, não vá, porque se você for, você não volta de lá vivo. E me contaram que esse rapaz não deu ouvidos pro que o profeta falou. E ele foi pra praia com os amigos. E ele pulou de uma rocha pro mar, tacou a cabeça na pedra e morreu. Mas ele foi avisado. Daqui da minha cidade, gente. Inclusive eu conhecia ele. Já estudou comigo. Agora eu vou falar pra vocês do aviso que eu já tive de Deus também. Deus já me avisou que eu morreria também se eu continuasse desviada como eu estava. No ano de 2018 eu me desviei. Desviei assim, vocês sabem, nunca escondi isso de vocês. Fiquei em torno de 3 meses desviada. Só que eu, ainda ia pra igreja uma vez ou outra, mas estava caidaça. Tava em pecado, tava em fornicação, já tava tipo quase voltando a beber, quase voltando a fumar, quase voltando pras drogas, quase. Deus teve muita misericórdia de mim. Mas eu caí. E na Bíblia diz que quando Deus expulsa demônios de uma pessoa, essa pessoa é liberta. E quando ela volta pro vômito, quando ela volta pra vida antiga, entra mais 7. E o estado daquela pessoa é pior. E o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte. E aí o que aconteceu, gente? No ano de 2018, eu, pela misericórdia de Deus, me arrependi a tempo. E eu corri pra igreja. Corri, sabe? Eu larguei tudo. No tempo eu tava namorando um rapaz do mundo, que foi o motivo da minha queda. Eu caí porque me envolvi em julgo desigual. Fiquei 6 anos da minha vida em santidade, sem beijar na boca, pra cair com um ex-namorado do mundo que me arrastou pro mundo junto com ele. Não tô colocando a culpa 100% nele, mas ele foi o motivo da minha queda, o motivo do meu desviar. E aí foi quando, diante de ver a minha vida sendo destruída diante dos meus olhos, eu ainda tive tempo de acordar, de despertar, e eu decidi terminar com esse rapaz e eu escolhi Jesus. E eu voltei para a igreja. No primeiro dia que eu pisei na igreja, ninguém sabia que eu estava em pecado, porque era algo oculto. Então eu ia para a igreja algumas vezes e ninguém percebeu que eu estava desviada. E nesse dia tinha um profeta que não me conhecia pregando na igreja. E nisso ele me chamou lá pra frente, e eu fui lá pra frente, e ele disse na frente de todo mundo, ele disse assim, moça, eu não te conheço, mas Deus me mostra uma decepção muito grande no teu coração, causada por um homem.
Mas Deus manda te dizer também: ai de ti, se você se desviar de novo, dessa vez eu te entrego e você vai morrer em pouco tempo. Não tem mais chance pra você. Ou você fica firme ou acabou pra você. E eu entendi o recado de Deus. E quando Deus usou o profeta para me alertar que eu não tinha mais chance e que se eu desviasse mais uma vez, acabou, eu ia morrer. Você pensa que eu fiquei tipo, oh meu Deus, que absurdo, isso não é Deus. O Deus que eu sirvo é o Deus do amor. O Deus que eu sirvo não expõe ninguém dessa maneira. O Deus que eu sirvo não dá aviso de morte. Mas conhecendo a minha história e sabendo de onde Deus me tirou, eu tinha consciência, examinando a mim mesma, de que eu não poderia mais brincar, porque eu tinha conhecimento da Bíblia. E eu sabia que se eu me desviasse, eu ia ficar 7 vezes pior. E se foi difícil sair na primeira vez, imagina na segunda, com 7 vezes pior. Eu não ia conseguir. Se foi uma luta, se foi uma guerra para ser liberta na primeira vez, imagina na segunda, com 7 demônios a mais. Ah, mas você está limitando o poder de Deus. Eu não estou limitando, eu estou trazendo a palavra de Deus que diz: aquilo que o homem semear, isso ele colherá. De Deus não se zomba. E Deus me avisou, através de um profeta, um homem que não me conhecia, que nunca me viu na vida. Por que eu duvidaria? Eu não duvidei, eu fui humilde. E eu disse amém. Eu tô errado. Fiquei com medo? Fiquei. Quem quer morrer? Ninguém. Mas eu abaixei a minha cabeça, calei a minha boca, porque eu sabia que eu estava errada. Aceitei a correção, a exortação de um verdadeiro profeta de Deus. Quando é Deus falando, eu recebo a correção. Agora, quando é carne, quando é humano, eu sei quando não é Deus falando. E eu recebo quando é Deus. Quando é Deus, você pode ter certeza. Eu recebo e fico pianinho, porque eu tenho muito temor. Depois de um tempo, eu fui em outra igreja e lá Deus usou outro profeta e falou a mesma coisa: moça, Deus está te dando um grande livramento de morte. Se você continuasse no caminho errado, você ia morrer. Aí, ó, confirmação. Deus é Deus de confusão? Ele é Deus de certeza, Deus de resposta, Deus que não confunde os teus filhos, não. Ele confunde os incrédulos, ele confunde os religiosos, ele confunde os zombadores, mas aqueles que são fiéis a Deus não são confundidos, é tudo muito claro. Tanto é que na Bíblia diz que Jesus, para a multidão, ele pregava por parábola, mas para quem era amigo íntimo dele, ele falava aleluia de maneira clara e objetiva. E depois de um tempo, Deus usou uma criança de 10 anos para falar comigo. E uma criança pura chegou até mim e me disse: moça, Deus manda te dizer que você não pode desviar mais. Porque se você se desviar, o demônio vai te levar. E Deus não vai te dar mais chance. Uma criança de 10 anos. Como eu poderia duvidar? Só se o meu coração fosse muito duro, né? Para duvidar de que Deus não usa uma criança que é tão pura. 3 confirmações, 3 avisos de Deus. 3 lugares diferentes, 3 pessoas diferentes que não me conheciam. Deram o mesmo recado. Eu entendi. Eu entendi o recado de Deus. Agora, se eu ficasse no mundão, desviada, se eu morresse, meu querido, depois não adiantava falar que Deus não avisou, porque ele avisou. Lá no dia do juízo final, quando Deus me mandasse pro inferno, porque desviado, se morre desviado, não vai pro céu não, tá? Lá no dia do juízo final, oh Deus, tenha misericórdia. Deus falou: eu te avisei. E você não me deu ouvido. Você tá entendendo que as coisas de Deus é mais séria do que a gente possa imaginar? Deus não brinca naquilo que ele fala. Quando Deus fala que vai morrer, vai morrer. Quando Deus fala, se arrependa porque você vai morrer, não brinca. Não tenta Deus. Não tenta. Obedece. Fica pianinho. Seja humilde pro teu próprio bem. Deus não mente. Deus não brinca. Quando ele falou, tá falado. E aí, Deus me usou, porque eu sou profeta de Deus, e eu falo aquilo que Deus manda. E Deus mandou eu avisar a André Surak de que se ela não voltasse para a presença dele, ela vai morrer. Eu vi, eu tive uma visão, e Deus mandou eu entregar essa profecia para ela. Pedi para todos os meus seguidores no Instagram marcarem ela nos comentários para que ela visse a profecia, e ela viu. André Surak visualizou a profecia que eu entreguei para ela, o aviso de Deus que eu dei para ela, e ela não deu ouvidos.
ela não deu crédito e fui perseguida na internet, fui criticada, chamada de falsa profeta, fui crucificada na internet e eu não retiro a profecia. Podem espernear, pode se levantar um exército contra mim. Se Deus mandou eu falar, eu vou falar, doa quem doer. Pode vir zombadores, pode vir críticos, pode vir fofoqueiro gospel, pode vir pastor soberbo, pode vir o que for. Quando Deus manda eu falar, eu vou falar e eu vou fincar aquilo que eu disse até que se cumpra. Dani, você quer que a André Surak morra? Eu não quero que a André Surak morra. Tanto é que Deus mandou eu falar para ela, se arrependa. Que Deus não vai te dar mais chance se você continuar no caminho errado. Foi esse recado. Então o recado que eu dei para André Surak foi para que ela se arrependesse e voltasse para a presença de Deus. A minha vontade é que a Andressa morra? Não. A minha vontade é que ela se arrependa e se conserte e se volte para Deus, para que ela viva. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu sei que Deus não tem prazer nem mesmo na morte de um ímpio. A minha parte eu fiz. E na Bíblia diz, está escrito em Ezequiel. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, você como profeta, diga-lhes o que eu, Senhor, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Deus já sabe que profeta não tem crédito nas profecias, na maioria das vezes. Mas quando é Deus que fala, se cumpre. E todos que duvidaram são envergonhados. Esse é o Deus que eu sirvo. Por isso eu não retiro a profecia. Não retiro a profecia que eu liberei sobre André Surak. Se ela não se arrepender, se ela não voltar para os caminhos de Deus, ela vai morrer. Isso não é maldição. Isso é apenas uma mensagem da parte de Deus. Não é a querida Dani que está falando. É Deus que está falando. E quem vai se voltar contra Deus? Quem manda em Deus? Eu só obedeço. Ele fala, eu obedeço. Ele manda eu falar, eu obedeço. Doa quem doer. Depois, se virem com Deus se não gostou. Não vem brigar comigo. Briga com Deus. Foi Ele que mandou eu falar. Amém? E eu vou continuar falando. Tudo que Deus mandar eu falar, eu vou continuar falando. Doa quem doer. Pode se levantar 1 milhão de pessoas contra mim. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar. Tudo que eu falei, se cumpre. Eu não tenho que temer. Então é isso, gente. Existe profecia de morte? Existe, tá bom? E Deus continua trabalhando da mesma maneira. Ele é o alfa e o ômega, o início, meio e fim. Na Bíblia diz que Deus não muda, ele não tem sombra de variação. O caráter de Deus é imutável e ele tem as suas maneiras de trabalhar. Isso nunca vai mudar. Doa quem doer, Deus continua sendo Deus. E se eu não falasse, você pode ter certeza que ele ia levantar outro para falar. E se esse outro não falasse, as pedras falariam. Mas aquilo que Deus, aleluia, planeja, ninguém impede. Mesmo que não haja profetas, Deus faz acontecer. Deus, ele dá um jeito de avisar. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear no meu ministério, pois é um ministério independente, eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem também o botão Seja Membro para as pessoas que desejam receber 2 vídeos exclusivos ao vivo aqui no canal Querida Dani e ainda participar de um grupo no WhatsApp. Tem a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos, parcerias ou cartinhas ou presentinhos. Tem também o meu @queridapubli para pessoas que desejam divulgar os seus negócios através das minhas redes sociais. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha edificado a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.